WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Começa agora o seu programa Saúde e Bem-Estar com Natália Oliveira. Isso aí, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui na Rádio Web TK Gospel, né? Começando então mais um Saúde e Bem-Estar, né? Como o Guilherme já havia comunicado antes, houve aqui uns probleminhas técnicos, eles estavam arrumando. Então agora a gente entra, né? Aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar, que hoje vai estar com um assunto muito importante, né, a todos nós, né, jovens, adolescentes, idosos, né, então você não fique de fora, você vai lá compartilhando lá no nosso Facebook, que já está ligadinho lá, então compartilha, mande para os seus amigos, mostre para a sua família, que hoje vai estar bem legal o programa, fique conosco, a Amanda vai dar o seu boa noite, então... É isso aí, como a Natália falou, fique conosco aqui no programa, que nós estaremos hoje falando sobre um assunto bem interessante e bem importante, como ela disse, para todas as idades, né? Nós vamos estar falando sobre as doenças ósseas. Então, quero deixar aqui meu boa noite, é um prazer estar aqui em mais um programa Saúde e Bem-Estar, fiquem ligadinhos e como a Natália falou, também mandem recados aqui para nós, gente. É isso aí, gente, a gente também tá lá pelo site, né, www.radiotkgospel.com.br, lá também você pode nos ouvir, mande também o seu recadinho para o nosso WhatsApp 997546922, estamos também lá no Facebook da Rádio Web TK Gospel, né, você pode também mandar o seu recadinho por lá. E como a Amanda falou, né, doenças ósseas, a gente já falou sobre, né, vários tipos de doenças. Cada semana que a gente vem trazendo, então, algum tipo. E se caso você tiver alguma sugestão de algum assunto, de algum tipo de doença que você queira que a gente traga aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar, você também tem toda a liberdade, né, de nos dar essas sugestões que a gente vai estar colocando em pauta aqui no nosso programa, né? E eu acho que vai ser um programa bem legal, um programa que de bastante informação. Então, você fique aí ligadinhos conosco, que já voltamos. E já recebemos então o recadinho, né, da nossa fiel ouvinte, né, uma das mais fiel ouvintes aqui da Rádio Web TK Gospel, a Juliana, né? A Juliana, mãe da nossa querida Amanda, e ela manda o seguinte: boa noite, meninas. Estamos ligados para mais uma vez aprender com vocês, pois sempre são assuntos interessantes. Sucesso sempre. Um grande abraço de todos nós aqui de casa. Beijos. Obrigada, Juliana, e faça como a Juliana, né? Fique aí ligadinhos conosco, como ela falou ali, são assuntos onde eles aprendem, né? Assim como a gente também aprende aqui uma com a outra, a gente aprende com vocês, porque semana passada, assim como hoje, a gente estará colocando aqui no nosso WhatsApp rapidinho, vocês vão receber uma perguntinha para vocês colocarem se sabe, se não sabe, para vocês ficarem aí mais interessado, né? Uma curiosidade que a gente vai deixar aí no nosso programa de hoje. Então você não perca, que já já a gente coloca ali e você vai estar recebendo no seu telefone, né, no seu WhatsApp, essa enquete então que a gente vai fazer. Então muito obrigada aí a Juliana, um beijo, né, pra ti, abraço pro Fabiano, um beijo pra Dona Terezinha, pra Rafinha, né, que também está ligadinha aí com nós, né, um abraço, um beijo, e também acho que teve aniversário, né, Amanda, esse final de semana, do tio Lipe? Isso mesmo, do meu tio Felipe, ele fez aniversário esse final de semana, né, fez 28 anos então.
Não sei se ele está me ouvindo aí agora, mas se está, desejo aqui mais uma vez os parabéns para ele. É verdade, então parabéns aí pro tio Felipe, né? Então fiquem aí ligadinhos conosco. Então hoje, como a Amanda já falou, né? Hoje vamos falar então sobre as doenças ósseas, né? Doenças dos ossos, né? E o que são essas doenças? Olha só, os nossos ossos, eles são estruturas formadas por tecido ósseo, onde se encontram o cálcio, fibras de colágeno e proteoglicanas. Esses se unem uns aos outros por articulações, para formar o esqueleto do corpo, que tem como função a sustentação dos tecidos moles, proteção de órgãos, mobilidade, produção de células do sangue e reserva de energia. A falta de cálcio, nutrientes e fibras, entre outros elementos, pode causar algumas doenças que afetam nossos ossos, causando problemas em articulações e na mobilidade, as chamadas doenças ósseas. Então, as doenças ósseas, elas são a falta, no caso, do cálcio, de nutrientes, de fibras, proteínas, nos nossos ossos. E quais são as principais doenças ósseas, Natália? Então, vamos lá. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo lá pelo Facebook, então vamos deixar aí, junto com essa, quais são as principais doenças ósseas, eu vou falar uma palavra aqui, e depois a gente vai estar colocando lá no nosso WhatsApp, uma dessas palavras, para você ficar com aquela curiosidade para saber o que é, e no finalzinho do programa, então, a gente vai estar revelando o que é, então, essa palavra. Então, vamos lá. As principais doenças ósseas são a osteoporose, a osteopenia, o tumor ósseo, raquitismo e osteite, entre outros. Então, uma dessas palavras que a gente colocou aí, uma dessas doenças, a gente vai estar colocando lá no nosso WhatsApp, Se você quiser responder, você pode responder. Se não quiser responder ou quiser colocar se conhece ou não, se sabe ou não, só botar um sim ou um não. Mas eu queria que você interagisse aí conosco, que você respondesse, mandasse o seu recadinho aqui para a rádio TK Gospel, aqui no programa Saúde e Bem-Estar. O Vida Feminina é às 9 horas. Isso mesmo. E assim como a Natália falou, você pode responder essa pergunta no WhatsApp ou também pelo Facebook, Você que está nos ouvindo aí, compartilhe com os seus amigos nessa live. E você pode também responder essa pergunta por lá, A pergunta, o que é osteite? É isso aí, o que é osteite? Então, logo depois a gente vai estar, então, respondendo. Mas, então, para começar, o que é osteoporose? A osteoporose, ela é uma doença degenerativa que causa o enfraquecimento dos ossos. Eles se tornam finos e perdem sua força. Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos experimentam uma fratura osteoporótica. De fato, a cada 3 segundos, um osso se romperá em algum lugar do mundo por causa dessa doença. É muito, gente? A cada 3 segundos, uma pessoa, terá uma fratura por conta da osteoporose. Então, é um número bem grande, E, Natália, quais são as causas e os fatores de riscos que podem levar à osteoporose? Bom, é o histórico familiar da doença, Pessoas baixas e magras, deficiência na produção de hormônios, medicamentos à base de cortisona, heparina e utilizados no tratamento de epilepsia, baixa exposição à luz solar, alimentação deficiente, no caso ali do cálcio e vitamina D, imobilização e repouso prolongado, sedentarismo, isso a gente até falou nos programas anteriores, o consumo de álcool, consumo de tabagismo, certos tipos de câncer, Algumas doenças também reumatológicas, endócrinas e hepáticas, a menopausa, idade, gênero feminino e artrite reumatoide. Esse do gênero feminino, é muito importante, geralmente as idosas, com mais ali de 70 anos ali, elas têm muito essa falta, no caso do cálcio, e tem essa probabilidade de qualquer tombo que leve, causa essa fratura. Muitas mulheres têm a fratura que talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a fratura do fêmur, que é uma fratura muito, vamos dizer assim, perigosa, porque dependendo ali da idade, não tem como fazer uma cirurgia em relação à anestesia.
Então, é bem importante, assim, esse cuidado da gente ter, né, tomar esses cuidados, né, por causa desses riscos, desses fatores, né. E quais são, então, os sintomas, né, da osteoporose? A osteoporose, ela é uma doença silenciosa. Então, o primeiro sinal ele pode aparecer apenas quando ela está numa fase mais avançada e costuma ser a fratura espontânea de um osso que ficou poroso e muito fraco, a ponto de não suportar nenhum trauma ou esforço, por menor que seja. Então, digamos, a pessoa está bem e do nada ela faz alguma força ou ela vai levantar e ela acaba fraturando algum osso, né, do corpo. É porque este, né, é um sintoma da osteoporose. Talvez essa pessoa possa estar com osteoporose, né. E as lesões mais comuns são as fraturas das vértebras por compreensão, que levam a problemas de coluna e a diminuição da estatura, e as fraturas do colo do fêmur, punho, costelas e quadril, e nas fases em que manifesta, a dor está diretamente associada ao local em que ocorreu a fratura, né, ou o desgaste ósseo. E como a Natália comentou, né, ali sobre o fêmur, aqui, né, também aparece que essa fratura ela é comum de acontecer, né, no colo do fêmur. Então é algo que agora nós vamos descobrir como a gente deve se prevenir, né, Natália? É isso aí. E a prevenção, então, né, fatores genéticos desempenham um papel, no caso, significativo na determinação se um indivíduo está em risco elevado de osteoporose. No entanto, fatores de estilo de vida, né, como dietas, atividades físicas, também influenciam o desenvolvimento ósseo na juventude e a taxa de perda óssea mais tarde, no caso, na vida. O esqueleto ele cresce continuamente desde o nascimento até o final da adolescência, atingindo uma força e tamanho máximo, né, o pico da massa óssea. No início da idade adulta, por volta dos 20 anos, né, então por isso a criança, adolescente e adulto, eles devem garantir uma dieta nutritiva, com ingestão adequada de cálcio, evitar a desnutrição proteica e subnutrição. Praticar atividades físicas regularmente, manter um suprimento adequado de vitamina D e evitar fumar e beber. Após os 20 anos, o desgaste ósseo é um processo natural e não pode ser completamente interrompido. Quanto mais grosso for, no caso, o osso, menor a probabilidade dele, né, então, tornar fino o suficiente para quebrar. As mulheres jovens, em particular, precisam estar cientes do seu risco de osteoporose e tomar medidas para tardar seu processo, né, seu progresso, para prevenir, então, essas fraturas. Então, é bem importante ali tomar bastante cuidado, principalmente ali as mulheres, né, que tem mais, então, essa tendência a ter, né, essa fratura. E também, às vezes, tem muitos adolescentes, isso é uma informação muito importante para as mães. A gente falou ali do crescimento ósseo, né, da vida ali da criança, do adolescente. O que acontece? Às vezes, acontece da criança ter muita dor numa das pernas ou até mesmo ali na região lombar. O que isso pode vir a ser? Justamente esse crescimento ósseo. Então, às vezes a criança tá com essa dor, né, vai no médico, o médico pede vários tipos de exame, mas pode ser esse crescimento que tá tendo ali da criança que pode vir a doer, sim, né? Eu mesmo já tive essa dor, assim, de um lado da perna e era realmente por causa deste crescimento, era normal, vamos dizer. Mas, claro, tem que ser investigado para saber se realmente é por causa deste crescimento ou se pode ser alguma outra doença, né? Algum outro diagnóstico que pode vir ao médico, né? Ter vamos dizer assim, dar esse prognóstico, então, para os pais. Então, é bem importante procurar um médico, um especialista, um pediatra, que vai, então, saber como manusear, como conduzir essa situação. Então, o próximo ali, a gente já falou como prevenir, o que são. Amanda, e como é feito esse diagnóstico, né? Já que eu falei, e esse tratamento? Exatamente, deu certo que tu falou, né, agora sobre diagnóstico. Reforçando, né, o que a Natália falou, em todos os programas que a gente faz aqui, né, a gente sempre fala que é importante, né, a gente buscar, né, um médico pra gente entender o que a gente está sentindo, né, o que tem acontecido. Então, o diagnóstico, ele é feito por um médico através de um teste de densitometria óssea.
Esta ela é utilizada para identificar tanto a osteoporose quanto a osteopenia. Esse exame ele tem a capacidade de detectar a perda mineral em um estágio inicial, quando ainda não pode ser vista pelo exame de raio-x. O tratamento é feito através de medicamentos, prática de exercícios físicos, adoção de uma dieta rica em vitaminas, cálcio e proteína, entre outros métodos, né? Mas esses são os principais. E agora, né, como a gente já deu uma pinceladinha ali, né, comentou, né, sobre a osteopenia, a Natália vai nos contar agora o que é, né, Natália? Essa osteopenia, né? Então, ela ocorre geralmente antes da ocorrência da osteoporose. Então, ela vem antes. Ela é caracterizada pela queda, né, na quantidade de cálcio e uma redução de massa óssea em níveis que ainda pode ser reversíveis. Então, ela vem antes ali da osteoporose, então podendo ser reversível antes de se agravar e vir a ser osteoporose. E as causas e fatores desse risco que podem levar essa osteopenia, Amanda, quais são? São a baixa ingestão de bebidas lácteas e derivados, doenças que levam a uma má absorção das proteínas, como diarreias crônicas, alimentação deficiente em proteínas, cálcio e vitamina D na infância e adolescência, né? Doenças osteometabólicas, fatores genéticos, idade, menopausa, tabagismo, histórico de fraturas, o peso corporal, uso prolongado de medicamentos à base de corticoides, faltas de atividade física, sedentarismo e idade avançada. Então, todas essas coisas que eu citei, né, podem causar a osteopenia, né? E ali, como foi falado, que é importante, né, que é muito importante que as crianças, né, e adolescentes se alimentam, né, com alimentos ricos em cálcio, vitamina D, proteínas, né, porque para evitar, né, um problema que pode acontecer futuramente. Dos alimentos mais ricos em cálcio é o leite, né? Os derivados ali de leite, eles são riquíssimos em cálcio. Então, muitas vezes, as unhas quebradiças, né, lascadas, essas coisas assim, é falta desse cálcio. Então, é bem importante, então, se alimentar dos alimentos que tenham uma grande quantidade de cálcio, né? Exatamente. E você que está nos ouvindo aí, então, quer saber quais esses alimentos que apresentam cálcio, né, vitamina D e proteínas? A gente já trouxe isso aqui no programa, né? Então, você pode ver lá no nosso Facebook, no nosso YouTube também, que é Rádio Web TK Gospel. Você pode voltar e ver esses vídeos, né, que a gente fala sobre cada alimento, o que cada alimento traz. São bem interessantes. Então, voltando para o nosso assunto aqui, quais são os sintomas da osteopenia? Os sintomas, então, são... né, está assim como a osteoporose, ele não apresenta um sintoma, né, sendo então uma doença também silenciosa, que pode apresentar então fratura, dependendo da propensão para baixa massa óssea de cada paciente. Então, na verdade, ela não tem aquele, né, tem determinado sintoma, não. Ela é tipo igual a osteoporose, ela não apresenta, né, então sendo uma doença silenciosa, né? E vai aos poucos, então, vindo essa dependência e essa baixa massa ali, óssea de cada paciente, né? E como a gente pode prevenir isso? Bom, ela pode ser prevenida através da mudança de estilo de vida do paciente. Então, procure ingerir alimentos ricos em cálcio, vitaminas e proteínas, praticar exercícios físicos regularmente, evitar fumar e beber. Assim como na prevenção da osteoporose, esses cuidados eles devem ocorrer desde a infância, né? Como a gente já havia comentado aqui antes, é importante que desde a infância a gente já tenha esse cuidado com a nossa alimentação, né? Com aquilo que a gente ingere, para que no futuro, né, a gente não venha a ter esses problemas, né, que podem ser graves, né? Então, Natália, como é que é feito o diagnóstico da osteopenia e o tratamento? O diagnóstico, assim, né, como já citado anteriormente, ele é feito, então, por um médico, né, através de um teste de densitometriose óssea, além de exames laboratoriais. O tratamento é feito através da correção de alguma deficiência em sais minerais que compõem a matriz óssea, mudança dos hábitos de vida, como, então, dietas, exercícios, né? Os exercícios mais recomendados são aqueles com pouco impacto, né?
como musculação, corrida, caminhada, dança, né? Então, todos esses exercícios, então, eles são recomendados, né? E depois a gente tem o tumor ósseo, né? Que ele é um tipo, né, de câncer, né, que atinge diretamente os ossos. Este é considerado raro e que corresponde a cerca de 1% dos casos de tumores que são diagnosticados. E Amanda, quais são as causas ali, os fatores que podem levar a tumores ósseos? A causa da maioria dos tumores ósseos ela é desconhecida, mas a maioria dos tumores eles não são causados por mutações hereditárias e são resultados de mutações adquiridas durante a vida, né? Essas mudanças elas podem resultar da exposição às radiações ou substâncias químicas causadoras de câncer, mas na maioria das vezes elas ocorrem sem motivo aparente e essas mutações elas estão presentes apenas nas células cancerígenas, por isso, né, que não são transmitidas para o filho do paciente. Por isso, né, porque elas estão apenas nas células cancerígenas, não se torna, né, uma doença hereditária. E quais são os sintomas desses tumores, Natália? Bom, normalmente os sintomas eles variam conforme o tipo, né, de tumor, né? E quais são, no caso, os tumores ósseos? Há 3 tipos de tumores ósseos, né? Então, o osteosarcoma, né, é também conhecido como sarcoma ostogênico e se inicia nas áreas de crescimento dos ossos, como por exemplo, nas extremidades de ossos longos, o fêmur, joelho, ombro, bacia e mandíbula. Costuma atingir crianças e jovens de 10 a 20 anos de idade, mas qualquer pessoa pode desenvolvê-lo. Os seus sintomas são o inchaço e dor na região atingida, que costuma aumentar, no caso, costuma aumentar essa dor na parte da noite, né? Onde você vai deitar, às vezes começa a comprimir ali, é onde, né, mais dói ali, mais afeta, né? E é possível, então, sentir um nódulo ou uma massa através do tato, né? Então, quando você sentir aquele carocinho, assim, fique atenta, procure um médico, né, pra ver o prognóstico, pra ver o que é aquela massa, né, o que é aquilo. E depois a gente tem o condrosarcoma, né, que é um tumor, então, produtor de cartilagem e que costuma ter o desenvolvimento no fêmur, úmero e bacia. Devido à localização e ao crescimento lento, é geralmente diagnosticado em fases mais avançadas. Afeta, sobretudo, pessoas adultas entre 21 anos e 40. Tumores de Ewing costumam atingir, então, os ossos e, na minoria dos casos, os tecidos moles, se desenvolvem na região pélvica, caixa torácica e pernas. Apesar desse desenvolvimento ser em qualquer pessoa, são mais comuns também em jovens, né, de idades entre 20 a 30 anos. Seus sintomas, então, são febres, aperto de peso, fraqueza, anemia, mal-estar, dor, inchaço ou nódulo na região afetada, adormecida no caso, aquela dormência, e até mesmo paralisia nos braços e pernas, quando estão localizados próximos da coluna vertebral. Então, a gente já falou sobre, né, cada um deles. E como a gente pode, então, preveni-los, Amanda? Bom, não há como se prevenir. Algumas condições genéticas, elas estão diretamente associadas a um risco maior de desenvolvimento do tumor ósseo. E as condições, elas não são dependentes de escolhas ou ações que são feitas. Por isso, né, que não existe uma forma de prevenção, né? Porque algumas, né, dessas condições, como a Natália citou antes ali, a maioria deles são condições genéticas, né, que não é algo pela escolha, pelas ações, né, que o paciente tomou. Então, como é feito o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico ele é feito em estágio já avançado, devido à grande dificuldade de realizar a identificação dos sintomas, né? Geralmente, o médico ele pesquisa todo o histórico clínico do paciente, faz o detalhamento de sintomas e exame físico, onde é verificado se existe o aumento de alguma área em específico, calor e dor no local atingido, né? Além de limitação dos movimentos. É feito também a realização de tomografias, ressonância magnética e cintilografia óssea. E por último, é feito então a biópsia da lesão. O tratamento ele pode variar devido aos tipos de tumores, né, e devido aos pacientes também. Mas ele pode ser feito através de cirurgias, quimioterapias,
radiologias e entre outras opções, né? É recomendado também que o tratamento comece a ser realizado logo após a descoberta do tumor, né? Para que ele possa ser paralisado, né? Digamos assim, o mais cedo possível, né? E ainda nós temos o raquitismo, né, Natália? Que é um outro tipo de doença óssea. É isso mesmo. O raquitismo, então, ela é uma doença rara que causa o enfraquecimento dos ossos e ocorre especialmente em crianças, mas também pode haver a ocorrência dessa doença em adultos. E neste caso é conhecido como osteomalácia ou ossos moles, né? E as causas e os fatores de riscos que podem levar a esse raquitismo, quais são? A falta de vitamina D e cálcio, fatores hereditários, nascimento prematuro, medicamentos anticonvulsivos, a idade também pode levar, né? Em bebês de 3 a 3 anos ocorre um maior risco, né, de raquitismo. A pele escura, localização geográfica, as crianças que moram em locais onde há menos luz solar, né, eles têm um risco maior de apresentar o raquitismo, porque é necessário, né, que a criança pegue, né, no caso de, como a gente fala, a luz solar, porque a luz solar ela tem, né, vitamina D para o nosso corpo, além de outros dos alimentos, né, que também possui. É importante que a criança pegue, né, no caso, a luz do sol. E quais são os sintomas do raquitismo, Natália? Os sintomas, então, geralmente, eles surgem quando a criança começa a andar, as perninhas entortam para dentro ou para fora e surge, então, uma fraqueza muscular e amolecimento da caixa craniana e torácica. Além de ocorrer atrasos no crescimento, dores na coluna vertebral, pelvis e pernas, fraqueza muscular pernas arqueadas e pulsos e tornozelos engrossados. Então, vários sintomas ali que pode ser tomado aí como também serve como uma prevenção, né? Para você ficar ali atento, né? Quando o bebê tá ali naqueles primeiros passinhos, observar, né? Como é que ele tem essa condução aí motora dele. E como, então, Amanda, a gente pode prevenir, né? Como se previne, então, esse raquitismo? Há várias etapas que podem auxiliar na prevenção do raquitismo, como a implementação, né, de uma dieta mais saudável, rica em cálcio e vitamina D. A exposição à luz solar ela também é uma maneira de prevenir essa doença. É importante que a criança tome de 15 a 25 minutos de sol ao dia, sem a utilização de filtro solar. Claro, né, que não deve ser mais tempo do que isso, porque pode acabar prejudicando a criança, né? E por fim, outra forma de prevenir é através da utilização de suplementos, né? Quando a criança é pequenininha ainda pode ser utilizado suplementos que vão repor, né, no caso, esse cálcio e essas vitaminas. E como é feito o diagnóstico e o tratamento, Natália? Bom, o diagnóstico, então, ele pode ser feito através, né, também de exames laboratoriais, raio-x e até mesmo através do toque, né? Nestes exames, os ossos da criança serão, então, examinados e apertados para encontrar anormalidades. O tratamento é geralmente feito através da implementação de uma dieta rica em cálcio e vitamina D. Vocês viram, né, que os dois tipos ali, cálcio e vitamina D, é então riquíssimo, é muito importante, então, para prevenir em todos os que a gente já falou dessas doenças ósseas, a gente só falou em cálcio e vitamina D, então eles são ricos, né, para evitar, para prevenir, então, esse tipo, né. Além, então, da exposição, né, durante o período indicado à luz solar e o uso de suplementos. Quando a razão por trás do transtorno é uma carência nutricional, existe cura. Basta suplementar os nutrientes que estão em falta, no caso ali, por um tempo e ajustar a dieta. Esse tipo de raquitismo é mais frequente em países muito pobres, onde a fome atinge proporções epidêmicas, né? Onde aquelas pessoas não têm tanto recurso, então realmente não tem aquela proporção ali de alimentos, né? Já para as versões genéticas, não há cura. O uso de suplementos e mandatório, no caso, durante, então, toda a vida. E aqui no Brasil, a modalidade mais comum do problema é a origem genética, né? Então, ela trata o raquitismo hipofosfatêmico, que atinge 1 a cada 20 mil nascidos vivos por aqui.
E antes da gente, então, seguir aí na osteite, então a gente vai para o nosso intervalo comercial e logo então após a gente vai dizer aí os recadinhos que a gente teve e vamos estar então explicando um pouquinho mais sobre essa doença óssea. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você. E o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular. Catedral do Deus Vivo. Sede regional. Um lugar para se encontrar com Deus. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas, qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel. Troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel Manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Laboratório Labor Vida, em Taquari, Rua José Antero de Siqueira, 357 Centro. E em Itabaí, Rua João Claus, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Laboratório de Análises Clínicas. Telefone WhatsApp 51 3653 1502. Resultados que inspiram confiança. Ponto Real, alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz.
Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. É isso aí, já temos então recadinhos lá no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, né? E, gente, né, se caso ali a nossa pergunta, né, se vocês colocassem também lá no, né, na internet, vocês com certeza iriam saber, né? Mas até teve uma pessoa que colocou, né? Então depois a gente vai ler um pouquinho do que ele colocou. E lá no Facebook, então, tá lá conosco, então, o Juliano Croce, né? O nosso Julianinho do Retiro. E ele diz assim, muito interessante a programação de vocês. Deus abençoe, né? Obrigado, então, Juliano, né? Deus abençoe também vocês aí, o pai, a mãe, o mano, né? De Venâncio Aires, eles moram. A Juliana também botou lá, Deus abençoe este programa, né? Então, mais uma vez aí, um abraço e um beijo pra Juliana. E a gente tem também recadinhos, né, no nosso WhatsApp, Amanda. Isso mesmo. A Rosane botou assim pra nós. Boa noite, meninas. Muito bom o programa. Não sei ao certo o que é osteite, mas imagino que seja uma doença óssea. Isso mesmo, Rosane. O Guilherme, né, o filho da Rosane, ele também, né, mandou pra cá o que ele acha que é. E nós percebemos que ele colocou, né, no Google pra saber o que era. E o que ele colocou aqui é bem semelhante ao que nós vamos falar daqui a pouco, então tu acertou, Guilherme. E tivemos ainda o recadinho do Evandro, né, que também, né, está junto conosco, né, nosso companheiro ali na igreja, né. E ele colocou assim, isso é de comer, kkkk. Brincadeira, essa eu não sei, tô ouvindo aqui. Ô, tio Evandro, né, então um abraço também pro Evandro, né, Deus abençoe. E é isso aí, então vamos lá, Amanda. Então, o que é, Amanda, osteite? Lembrando, gente, que osteite não tem exatamente só um tipo de osteite. Então, a gente vai, né, falar sobre os 5 tipos, então, de osteite que temos, né, dessa doença, então, óssea aí, muito importante, né, para nossa saúde, né, que afeta, então, os nossos ossos. Isso mesmo. Então, vamos lá. O que é a osteite? A osteite, gente, ela é a inflamação dos ossos e ela quase sempre acomete a medula óssea. Os seus fatores de riscos e causas podem ser... Ela geralmente é causada por bactérias produtoras de pus ou fungos, que podem comprometer também a membrana que reveste os nossos ossos, né? O periósteo. Além da medula óssea, mas o agente responsável, né, pode variar de acordo com a idade do paciente, o mecanismo de infecção também, né? Então, não é sempre que é por uma bactéria, mas geralmente é pela bactéria que é causado. Então, Natália, comece a nos dizer aí quais são os tipos de osteites. Bom, a primeira, então, osteite que a gente tem é alveolar, né? Que é uma inflamação, né, de um alvéolo, né, dentário, né? O local onde o dente se aloja. Após a extração de um dente, é uma complicação no local, no caso dolorosa, né? Que pode ocorrer no 3º ou no 4º dia, né? Após, então, essa extração dentária. E, normalmente, as paredes destes alvéolos são claras e muito sensíveis ao toque. Pode ocorrer edema gengival e linfoadenopatia regional. E essas são as formas gerais após, então, a extração de dente. Então, o alveolar, a osteite alveolar, então, o local dessa inflamação é aonde ali a gente extrai aquele dente, né? Seja qualquer
qualquer dente, então ele causa aquela inflamação ali. Então esse, né, são um dos tipos de osteite que a gente tem. E seguindo, a gente tem depois a osteite condensante. Isso mesmo. A osteite condensante, ela é uma infecção leve do canal ósseo, que ocorre geralmente em um molar ou no íleo, que é a parte terminal do intestino delgado. Os sintomas são escassos ou nulos e pode haver dor e aumento da sensibilidade. A dor ela pode persistir durante vários dias ou semanas e pode também haver febre. A zona mais comumente afetada é o maxilar inferior, mas também pode acometer o maxilar superior, o fêmur, a tíbia e o cotovelo. Então pode acometer aí, além dos nossos maxilares, né, outros ossos do nosso corpo, né, Natália? É isso aí. E depois, então, a gente tem a osteite deformante, né, também conhecida como doença de Paget. É uma doença que pode acometer um ou mais ossos e se caracteriza por áreas de reabsorção óssea aumentada, como consequência a desestruturação da arquitetura nos tecidos ósseos, o que resulta em maiores fragilidades ósseas, que pode se manifestar com dor, fraturas e deformidades, e pode causar, então, compreensão de estruturas vasculares e nervosas. E pode também haver calor e rubor somente, no caso, sobre ali os ossos acometidos, então. Então, ela raramente ocorre transformações neoplásicas das lesões. E na maioria das vezes, a osteite deformante é assintomática. E o diagnóstico, então, é feito de maneira incidental, por meio de achados em exames radiológicos ou até mesmo exames de sangue que podem, então, mostrar os níveis elevados de fosfatase alcalina, que, para quem não sabe, é quando a gente aparece ali no examezinho de sangue a FAO. Então, FAO é a fosfatase alcalina. Às vezes a gente vê nos nossos exames ali de sangue, né, tem vários tipos de siglas. Então, para você que não sabe, quando aparecer, então, fosfatase alcalina, é a FAO. E temos ainda a osteite fibrosa cística, também conhecida como doença de von Recklinghausen, ou tumor marrom. Nessa doença, o osso ele sofre lesões císticas mais comuns em metacarpos, falanges, ossos do quadril e fêmur. Mas que também, né, pode afetar a coluna vertebral e causar uma compressão medular. Geralmente é resultado de hiperparatireoidismo, que ocorre, né, devido à proliferação de fibroblastos que substituem o osso, né? Então, esse tipo de ostite, ele é bem perigoso, na verdade, né? Porque ele pode afetar a coluna vertebral e acabar causando, né, uma compressão medular, né? Que é algo bem perigoso, né, Natália? Sim, é verdade. E por último, nós temos a osteite pública, que é uma lesão, então, por esforço repetitivo e que acontece na região da sínfise pública, não é pública, é pública, comum dos atletas. É uma condição inflamatória, não infecciosa ou, no caso, autolimitada. Também pode ocorrer em consequência de parto ou desordens reumatológicas. A dor na pelve pode irradiar para as coxas e abdômen. Pode ser aguda, no caso traumática, ou crônica. O diagnóstico, então, pode ser feito por meio de ultrassonografia da região inguinal. Então, ali, como vocês viram, né? Então, é uma lesão, né? Com aqueles esforços, então, repetitivos, né? Que a gente faz, que, então, atinge ali a região da sínfise, né? E é muito comum em atletas. Por quê? Porque geralmente os atletas, eles fazem aquelas corridas, né, levantando peso, alguma coisa assim, que é aqueles esforços mais repetitivos, onde compensa, onde força muito aquele, né, determinado osso. Então terminou, né, gente? Então, né, esperamos que você tenha gostado aí do nosso programa de hoje, né? O Saúde e Bem-Estar.
Lembrando também que logo às 21 horas a gente terá o Vida Feminina. Como a gente já havia falado antes, né? A gente, né, tá terminando aí 8h15. A gente começou um pouquinho depois das 7, né? Em decorrência, o pessoal estava organizando aqui para nós a rádio. Então, você fique aí conosco, não perca. Depois a gente tem o Papo Teológico, que também vai ser um programa bem legal, né? Onde os meninos trazem, então, informações aí, curiosidades também, principalmente, né? Sobre a vida, sobre a Bíblia. Então, você fique aí ligadinhos, não perca. O Vida Feminina também, a gente, né? Seguindo aí o mês de setembro, né? Onde a gente já falou lá no nosso primeiro, acho que último programa de agosto, a gente já deu uma pincelada sobre o setembro. Então, a gente vai estar falando mais um pouquinho, vai estar falando coisas que talvez você não deve ter ouvido, né? A gente quer falar também sobre as doenças que talvez você ache que não é uma doença e pode ser uma doença. Então, não perca o Vida Feminina, né? Fique aí conosco. A rádio tem uma programação bem extensa durante toda essa semana, então você não perca, né? Todos os dias a gente tem programação, tem música, né? Tem dicas de saúde, então você não perca aí, fica aí conectados na rádio web TK Gospel, né? Sempre mandando o seu recadinho aqui para nós, né? Sempre interagindo aqui conosco. Agradecemos a cada recadinho que a gente recebeu, né? Cada pessoa aí que mandou o que achava que era, o que não, achava que não era, que não sabia. Então, obrigada a todos vocês que nos prestigiaram, que estavam aqui conectados conosco. Eu deixo, então, meu boa noite aí, encerrando, então, o Saúde e Bem-Estar. E logo mais, então, voltamos com o Vida Feminina. Ficamos, então, por aqui. A Amanda se despede aí. E até segunda-feira que vem no Saúde e Bem-Estar. Isso aí, gente. Como a Natália falou, fiquem ligadinhos que os próximos assuntos, né, dos programas de hoje são bem interessantes, como eu acredito que foi esse assunto do nosso programa hoje, porque ele vai, né, desde crianças, através do raquitismo, até idosos, né, com a osteoporose. Então, eu pensei nisso agora e eu percebi que realmente vai desde as crianças até os idosos, né, passa por todas as fases. Então, por isso, né, como a gente comentou, é importante, né, nós fazermos esse cuidado, né, do que a gente ingere, né, desde a infância. Então é isso, como eu já havia falado antes, fiquem ligadinhos, né, que às 9 horas nós temos o Vida Feminina e logo após às 10 horas o Papo Teológico com o Maicon, né, que estará trazendo um assunto aí bem legal. Fiquem ligadinhos, agradeço, né, a participação de todos, a cada recadinho que foi mandado, né. É isso, então, meu boa noite e uma boa semana a todos.